Bom dia a todos. Nessa linda manhã que nasce mais um dia perfeito de Deus. E nesse dia eu venho compartilhar uma palavra grandiosa que fala do nosso valor hoje como igreja de Deus, o valor que temos para Deus, e a gente nem imagina a grandiosidade de ser cristão, de ser chamado assim cristão. Nos tempos antigos de Abraão, Moisés, nos tempos onde ainda a promessa de Deus da vinda de Cristo, do Messias, ainda não havia sido cumprida, não havia acontecido. A esses homens foi imputada a fé como salvação, como grandeza diante de Deus. Mas a partir do momento em que a promessa se cumpriu, em que o Messias veio, se fez homem e habitou entre nós, tudo mudou. A partir do momento em que ele subiu aos céus, depois de ter cumprido aqui a sua missão grandiosa de salvação, de fundar a sua igreja. E nós, hoje, somos bem-aventurados, porque Ele mesmo disse: bem-aventurados aqueles que não viram e mesmo assim creram. Então hoje, se nós temos acesso à Palavra de Deus, ao Antigo, ao Novo Testamento, temos uma preciosidade em mãos, uma obra de fé, de vida, de restauração diária. E se hoje a gente acredita e vive o cristianismo completamente, vive essa palavra, prega essa palavra, vai à igreja, se alimenta das coisas de Deus, hoje nós podemos dizer aqui no Brasil, principalmente com grande liberdade, que somos cristãos. Eu estava lendo a história de Lutero, John Huss, homens que deram o sangue, alguns a vida, para mudar coisas na história, distorções da palavra, e para continuar pregando a palavra fiel de Deus, a Bíblia Sagrada. Veja o exemplo de Pedro, dos apóstolos. Muitos deram a própria vida para poder dizer que eram cristãos. Em forcas, guilhotinas, crucificações. E nós hoje podemos dizer que somos cristãos sem sermos impedidos disso. Isso é uma honra, uma glória que o Senhor nos concedeu nos tempos que nós estamos agora. Em alguns países os cristãos são proibidos de serem cristãos. E muitos ainda morrem, como a gente vê às vezes algumas execuções do Estado Islâmico, em alguns outros países onde o cristianismo ele não é permitido, onde as igrejas são destruídas, onde as pessoas se encontram escondidas. Então, quando Jesus voltar na sua glória, no dia do arrebatamento da igreja, incontestavelmente essa igreja que crê, que vive o cristianismo hoje, sem ter visto pessoalmente os milagres de Jesus, sem ter vivido com Ele, sem ter visto tantas das coisas que a palavra conta para nós. E mesmo assim a gente crê, mesmo assim a gente vive essa realidade. Então a igreja, ela é abençoada, ela é a graça de Deus se manifestando na terra. Então somos bem-aventurados hoje. Porque lá no Antigo Testamento, aqueles grandes homens esperavam a promessa, tiveram a revelação da promessa de Deus. Não chegaram
a ver com os próprios olhos. E nós temos hoje o privilégio de avaliar a obra completa de Deus, a palavra completa de Deus, que fala das promessas e do cumprimento dessas mesmas promessas no Novo Testamento. Nós não tivemos o privilégio de andar com Cristo, de estar com Ele como muitos tiveram. O seu próprio povo o rejeitou. O seu próprio povo ainda hoje espera a vinda do Messias, sendo que ele já vai vir pela segunda vez e eles ainda esperam a primeira vez. Mas nós que estamos aqui, os gentios, aos povos em que éramos desprezados naquela época, hoje somos todos igreja ao redor do mundo, professando a mesma fé. E quando a igreja subir no dia do arrebatamento, aqui ficarão aqueles que terão uma segunda chance, mas em meio à grande tribulação, que daí sim terão de dar a própria vida novamente para dizer eu sou cristão, em meio a esse caos, em meio a tantas coisas que irão acontecer nesse período. Já não será como hoje é para nós. Nós cremos porque nós cremos pela graça de Deus, não pelo nosso merecimento, enquanto que alguns terão de dar a própria vida ainda futuramente para dizer, para ter a chance de ser salvo. Por isso hoje a palavra é: adore a Deus, viva o cristianismo com garra, com fulgor, anunciando o amor de Cristo, falando às pessoas, levando essa palavra, levando a fé, pois essas facilidades que nós temos hoje, muitos não tiveram. Como eu disse, muitos pagaram com a própria vida, muitos ainda pagarão com a própria vida, para ter a salvação, para dizer que é cristão, para poder ser salvo, para poder confessar a sua fé. E hoje a gente tem essa liberdade de ser aquilo que a gente é. Então a palavra é: aproveite esse momento como igreja, ore pelos outros, viva o que Cristo ensinou deliberadamente, porque somos verdadeiramente livres. Em nome de Jesus.